Boa parte do nosso dia a gente passa no trabalho. Por isso, ter uma rotina saudável é essencial para os bons resultados. E assim, escaparmos da produtividade tóxica. Já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é? Não? Quem explica pra gente é a especialista em saúde no trabalho, Bianca Vilela. Bi, seja bem-vinda! Obrigada, Abi. Você falou tudo, férias. Não tá aí é? a palavra, lógico. Férias é a palavra? É a palavra. E tanta gente... Por exemplo, quem tem carteira de trabalho assinada, que é aquela modalidade CLT, é fácil. Que tem lá os 30 dias, beleza. Mas tem muito brasileiro que não tira férias. Porque não pode, sabe aquela coisa? A gente tá acostumado, né, gente, a vender o almoço pra pagar o jantar. Pagar a janta. Não, Léo, é com o Léo. Vender o almoço pra pagar o jantar. Vende o almoço pra pagar a janta, é normal. Isso, exatamente. Então, o brasileiro é isso. A gente tá acostumado com aquela coisa do rock balboa, que tem que apanhar, que tem que... a gente foi meio criado assim, né? E tá errado, porque a longo prazo isso afeta a nossa saúde. E então, tem todo se mundo discutido me isso pergunta, também, tem se né? Por discutido exemplo, muito. será que os 30 dias realmente são bons tirar de uma vez? Ou tirar então. de 10 em 10, de repente, para você ter mais espaços durante o ano? Você fala alguma coisa sobre isso? Nossa, eu falo muito sobre isso. É. Chega esse momento agora, dezembro, janeiro, fevereiro, que é o forte das férias, né? Muita gente consegue tirar férias nessa época. E eu tenho uma opinião muito própria. Eu curto muito tirar férias em 2 etapas. 15 e 15. 3 períodos de 10 também é legal, mas eu curto muito 15 dias. Porque 10 acaba sendo muito rapidinho, 15 é legal porque você tem aquela fase de ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Tô me sentindo inútil. Depois dá pra acostumar, dá pra descansar e aí volta tranquilo. Tirar 30 dias de uma vez também pode ser uma opção se você vai fazer uma viagem longa, mas eu curto 2 períodos de 15. Tente não vender parte das férias, a gente sabe, Abi, que às vezes tem que rolar, né? Mas se possível, não. Aproveite seus 30 dias. E você que é autônomo, que não tem aí essa modalidade de férias remunerada, tenta se organizar. Eu sei que é difícil, o pessoal me xingando em casa, mas o ideal seria que a gente tivesse um tempo aí, porque nossa vida profissional é como um pulmão. Ora eu tenho que expandir, acelerar, trabalhar, uau, e tudo bem. Nós somos seres performáticos para performar com energia, resultado, eu curto isso. Só que também um pulmão, você só enche. Não, tem uma hora que você faz que é descompressão. Então, entender essa questão da saúde no trabalho atrelada a um pulmão, o funcionamento do pulmão. Você expande, tudo bem, tá legal, só que depois você tem que realmente ter esse período aí para você fazer essa descompressão. Boa. Isso é a não produtividade a não produtividade tóxica. A gente tem que ir para produtividade saudável. E produtividade tóxica é exatamente o oposto. É você acelerar. Imagina você num carro a 300 por hora, sem brecar. O motor fica, né? Então a gente tem que também ter o pé no freio muitas vezes. Essa pausa e essa organização. Sim. Como a gente consegue começar a segunda-feira bem? Segunda-feira, bem, todo mundo fala mal da segunda-feira. Só que a grande oportunidade que você tem de fazer uma semana incrível. E nós precisamos, para que a gente tenha um bom resultado saudável e não tóxico, é o planejamento e a organização. Então, entender, minha gente, que nós temos que nos exercitar. Que durante a jornada de trabalho e também depois, aquele clichêzão de 3 vezes por semana, 40 minutos, aquilo tá valendo ainda, viu, gente? Tá na moda. Fazer uma boa alimentação. Vocês acabaram de fazer uma salada completa. Então, entender que tudo isso é importante, ter uma boa alimentação, senão depois, Abi, dá um sono danado. Senão você vai levar um pratão pra almoçar, Gente come, sei lá, um do feijãozão céu. gordo, depois pra voltar a trabalhar não dá mais, E né? a quantidade? A grande questão tá na quantidade. Você sabia que um PF, aquele PF ou aquele Marmitex, o Léo já é a área dele aqui, chega a ter 20 colheres de arroz. Nossa, é muita coisa. Então como é que você vai? Você vai bater uma laje depois, minha gente? Ok, se você bater uma laje depois. Mas se Você não... vai gastar. Agora, se você ficar sentado ali em frente ao computador, depois de um PF com batata frita, com não sei o que, com linguiça, com... Bom, tudo ali que o Léo sabe fazer, que é maravilhoso, né? Agora, por exemplo, gente, tá um cheiro esse estúdio. Tá muito bom, né? Eu tô assim, salivando. Então, é uma salada, mas é uma salada que tem tudo. Aí você come menos, porque tem essa questão mais calórica. Então, entender um balanço energético. Hoje, nós estamos vivendo um período de pandemia de peso corporal. Sim. Por quê? Muito consumo
e pouco déficit. A gente precisa equalizar, equilibrar essa balança. E tem uma regra que pouca gente fala, e eu falo isso há tanto tempo. Você precisa, Abi, claro, ter uma alimentação normocalórica, né, sem exceder muito, mas a grande cerejinha do bolo, sabe qual é? Você eliminar 400 calorias por meio de atividade física. Olha que legal. Então, esse é um super segredo para a longevidade. Hoje eu tô devendo 100 só, então. Então, 400 calorias, que seria uma caminhada bem rápida, uma aula mais intensa. Mas quantas vezes por semana? Qual seria o sonho dourado se você mantivesse isso todo Todos dia? os dias. Né? Agora, não, só consigo 3 vezes por semana. Melhor do que 2. Só consigo 2. Melhor do que 1 ou nada. Então, você vai aí se adequando e a grande palavra que nós começamos aqui a pauta é o planejamento. Legal. E aí a gente pensa no dormir bem. Começa assim, né? No dia anterior. É minha base de trabalho. Exato. Quem não dorme bem, gente, eu quero até falar para a câmera, quem não dorme bem não tem saúde. Repito, quem não dorme bem não tem saúde. Então, o que acontece quando você não dorme bem? Você desequilibra o seu ciclo circadiano, que é o ritmo do seu metabolismo. Eu preciso acordar 1000 por hora e eu preciso ter sono à noite. O que está acontecendo com a galera hoje em dia? Acorda destruído e vai dormir elétrico. Esse é o primeiro sinal de que sua saúde não está bem. Porque o sono reparador é a base da saúde, é o principal pilar da saúde integral. E uma coisa que tem total conexão com a produtividade no trabalho é o sono reparador. Sono, com certeza. Sono, alimentação, o que mais que a gente tem que pensar pro nosso dia? Atividade física. E durante, isso é a base, né? Vamos pensar assim, o que a gente realmente precisa, o nosso alicerce. Se eu for construir uma casa, qual que é meu alicerce? São essas 3 coisas. E durante a jornada de trabalho, eu fico lá acelerando, não paro nem para fazer xixi. Tem gente que faz isso. Tem. Né? Não, você precisa fugir da produtividade tóxica. Então, 2 pausas pela manhã, pelo menos, tá? De 2 a 3, também não muito mais do que isso, senão você não foca. A gente precisa ter foco para não ter que trabalhar 12 horas por dia. Exatamente. Né? Então, você vai trabalhar 8, 9 horas, mas como uma águia, como um leão. E fazendo as suas pausas. Então, 2 pausas pela manhã, para ir ao toalete, para comer uma fruta, tomar uma água. Cuidado com o café. A galera dorme mal e depois fica, tomando litros de café. Você sabia que principalmente mulher é muito sensível ao ferro, a cafeína, ela detona a absorção do ferro. Tem muita mulher anêmica. A mulher é um pouco mais sensível que o homem, mas o homem também. Tem muita gente com baixíssimo ferro e nem sabe, dá um sono danado, aquela letargia. Então fica de olho ali naquele hemograma, naquele exame de sangue anual. Então evite tomar 1000 cafés por dia, tome 3. E não é caneca, aquele modismo de caneca, é xícara da vovó. Não é copão. Não é copão, é xicrinha, né? Então é importante as pausas. Outra coisa que é interessante, você se movimentar. Você ficar em pé. Porque quando você tá sentado aqui, é mais ou menos, eu tô querendo um saco de batata. Qual que é o meu gasto calórico, gente? É 0. Zero. É 0, 0, 0, 0. Só de eu estar em pé, eu já melhoro o meu fluxo sanguíneo e queimo caloria. Olha que coisa boa! Então, por que não fazer uma reunião? Tá lá no computador, a telona ali na cara? Coloca o computador um pouco mais pra cima e você fica em pé. Legal. Eu tenho clientes assim, muito legais que compram as minhas loucuras todas. E eu tenho cliente que nós implantamos as mesas pantográficas. Então, ou manivelinha ou botãozinho, né? Tem a automática e a manual. Você vai, levanta e aí você consegue levantar a altura da sua mesa, do tampão da mesa, e você consegue trabalhar em pé. Isso, gente, é coisa do futuro. Eu falo isso já há trocentos milésimos de ano. Agora que os clientes estão comprando a ideia. Eu falei, gente, as pessoas precisam levantar mais. Não dá pra você passar o dia inteiro na posição sentada. E tem exercícios. E tem exercícios, são 5 melhores exercícios. Não são quaisquer exercícios, então são vamos 5 melhores exercícios. Vamos levantar? Lá, vamos lá, já que a gente falou de... Levante. Isso, vamos embora. Bom, primeiro é o clássico do clássico do clássico, aquele que vai deixar sua postura incrível. Tá. Eu trouxe aqui meus pezinhos, isso aqui fica do lado da minha mesa de trabalho. Tudo isso aqui, né? Coisa simples, barata. Isso aqui você pode encher garrafinha de água, aquela de 500 ml, com areia. Ou com legal. água, que é mais levinho, aí você vai aumentando até chegar a areia, que fica mais pesado.
Esse aqui, gente, é um pezinho de 1 quilo. Isso aqui fica na minha mesa de trabalho. Por quê? Eu levanto, Abi, olha só, remada. Vai lá. Legal. Vai lá. Vamos lá, Abi é fitness que eu sei. Isso, e volta. Quando você faz essa flexão do cotovelo, você coloca as suas escápulas no lugar, na posição neutra. Então, a sua coluna, ela fica alinhada. Pô, Bianca, mas quantas vezes por dia, quantas repetições? Vamos pensar de manhã, antes de começar o trabalho, para aquecer, depois do almoço, que você fez aquele almocinho light. Light, o e meu tá light. ao final do dia, 3 vezes, 3 de 15. Ou pode fazer tudo de uma vez só? Pode. Aí você descansa um pouquinho. Legal. Tá? Então, remada, gente, dá uma esticada mesmo. é maravilhoso. Porque você já fica com a coluna super legal e os ombros lá para trás. Léo, tem uma pergunta pra você. Vai, manda brasa. Tem uma perguntinha. Vou falar sobre o sono. Dormir pouco é o sinônimo de dormir mal também ou uma coisa não tem muito a ver com a outra? Dormir pouco é dormir mal. Porque nós precisamos de 6 ciclos de sono. Temos 4, cada ciclo tem 4 fases. A gente precisa ciclar de 4 a 6 vezes. Então o tempo ele é importante. Ah, Bianca, eu sou defensora das 8 horas. Por quê? Porque até as primeiras 2 horas, depois 2 horas finais, a gente pega aquele lá da meia-noite às 4 da manhã, que é o sono mais top. E a gente não consegue sair dormindo assim de uma hora para outra, né? O corpo tem todas as fases. Então, de 7 a 8 horas de sono. E também não adianta você ficar 15 horas dormindo no final de semana. Aquilo também não é produtivo, porque o seu corpo precisa equilibrar o ciclo circadiano, ele tem que equilibrar entre o dia e a noite. Mas a quantidade de sono, Léo, é sim importante. Né? O que mais? Né? Bom, vamos lá. Agora nós temos, gente, isso aqui também é muito legal, tá? Antebraço. O pessoal morre de dor nos antebraços. Ainda mais quem fica muito no computador. computador. Quem fica digitando, exato. Então, olha o que a gente vai fazer, ó. Punho, você pode fazer isso na mesa, com as mãozinhas para fora, ou aqui mesmo, como a gente está fazendo. Exatamente. Fazendo essa flexão e extensão do punho, minha gente. Dobra um pouquinho os cotovelos, sabe? Fica mais... Isso, vai pegar mais um musculozinho. Legal. Também 3 de 15, minha gente. Você vai ver coisa bom, né? simples de fazer. E você pode fazer também aqui, ó, com a palminha pra cima. Virada para cima. Aí você faz... Gente, sabe aquela coisa água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A gente vai detonando as nossas articulações, os nossos músculos. A gente precisa também dar um bálsamo para eles. Verdade. E qual que é o bálsamo? Fortalecimento. Músculo forte é sinônimo de não ter dores no corpo. É tão bom, né? Bom, Fala mesmo, sério. Bom mesmo. Agora, gente, uma coisa tão simples também, que vai trabalhar equilíbrio, o hábito de saltinho, né? Então, vamos, tudo bem, vamos lá. Se qualquer coisa, você coloca o per no chão de novo, tá? Ou faz com os 2 pés, que a gente já... Eu sempre falo desse exercício aqui. Panturrilha. Só que hoje eu queria trazer um outro formato, que é unilateral. Olha que legal. Aí você faz 15 para um lado e troca e faz 15 para o outro, tá? Ah, Bianca, eu quero apoiar em algum lugar porque eu não tenho equilíbrio. Você pode apoiar. Mas é interessante você aprender também fazer dessa forma para que você treine se equilibrar. o equilíbrio. A gente vai envelhecer, né? Vai. Já estamos. Já estamos envelhecendo. E nós vamos perdendo as habilidades. Então é importante o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental. Também, ó, tem uma linha, sabe aquela coisa de calçada que tem uma linha? Poxa, vai lá, se equilibra. Cuidado para não cair, logicamente. A gente não quer ninguém caindo aí. Mas sempre que você tiver uma oportunidade de trabalhar o equilíbrio, é super interessante. Gostei. O que Né? mais? Olha, uma coisa simples. Vamos sentar e levantar? Vamos. Quantas vezes por dia a gente faz isso? Né? Então, mas fazer de uma forma consciente. É verdade. O que é isso? É um agachamento. Verdade. Então tá aqui, tá tranquilo, tô no meu momento de pausa. Por que não fortalecer glúteos e coxas? Aí, minha gente, todo mundo querendo ficar saradinha pro verão, minha gente. né? Então também, isso aqui é super interessante. Pega a mãe, pega a avó, pega o vô, pega o tio. A galera que fica sentada, muito tempo sentado, fala, gente, vamos lá, família toda aqui, ó, vambora, vamos Levanta e sentar e senta, levantar. levanta e senta. É interessante fazer isso com os idosos. A gente acaba se esquecendo dos idosos. Os idosos ficam ali muitas vezes largadinhos, né? A gente acaba largando, dá um cafezinho de vez em quando, passa ali, mas acaba virando um abajur, não pode. Os idosos precisam se movimentar. Então, moçadinha, vocês que ficam em casa com os avós, né, tudo mais, vamos colocar a galerinha para sentar e levantar. Eles vão adorar.
Eles adoram. E eu vou te falar, hoje em dia tem mais criançadinha que fica sentados no sofá do que o idoso, viu? Exatamente. Porque fica lá no videogame, no celular, e quando você vê, ficou o dia inteiro sentado só assim, ó. Né? Exatamente. Todo mundo, Pega a minha moçadinha, gente. os dois polos, né? Tanto as crianças Aham. que ficam muito sentadas no videogame e os idosos que às vezes não tem mais o que fazer. Tem sim, vambora. Vambora. E o último exercício, são 5, né? Melhores? Isso. Ótimo. Esse meu pai adora, ele gosta de olhar pra cima também, ó, porque daí você já compensa o pescoço. Aí olha pra baixo E olha pra baixo. e olha pra cima. Gente, isso aqui vai compensar também os seus ombros. Olha que coisa simples, é gostoso de fazer. Bom, mas estica. Vai dar um creque-creque de vez em quando, mas não tem problema. Vai A gente pro vai lugar. indo, vai lubrificando as articulações e você vai ficar com a coluna em dia. E Estica, mais uma né? vez, estica. E tente fazer, sempre que você tiver oportunidade, faça na posição em pé. Fique mais tempo em pé. pé. A mensagem que eu quero dar hoje para sua audiência, para a audiência aqui do programa Maravilhosa, fique mais tempo em pé. Porque a gente tá muito tempo sentado. 80% do tempo que eu tô... 80% É muita do coisa, tempo hein? que eu tô acordada. Ficar na posição sentada não dá, né, gente? Vamos ativar esse metabolismo? Vamos ativar. Vamos levantar, minha gente. Simbora. Estica o corpo, estica. Aproveita, segue a Bianca na internet. Sim, Ó, claro. @Bianca Vilela Oficial é o Instagram. Tem o site biancavilela.com.br e YouTube Bianca Vilela. E manda pergunta, fala que viu aqui. É isso Né? aí. Pra gente fazer as próximas séries. Isso Pra gente se mesmo. alongar, não é? Abi, Beijo, meu amor. obrigada, Obrigada, pessoal. viu? Até a próxima.